Bom dia a todos. A gente está começando mais uma aula aqui do Hospital Vita Batello, em conjunto com o CEPET. Quem vai dar aula hoje é o Alisson. O Alisson vai falar de manejo hemodinâmico perioperatório, acho que é um assunto bem relevante, porque realmente o paciente, nos instantes pós-operatórios, nos instantes imediatos pós-operatórios, o paciente ele precisa de um aporte hemodinâmico bom aporte hemodinâmico para que a gente não venha a ter complicações futuras, né? Entre elas, infecções e fístulas, possíveis fístulas abdominais. Alisson. Então, bom dia a todos. Né? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo aí do livro de hemodinâmica com o tema hemodinâmica perioperatória. Né? Então, o objetivo desse capítulo, ele tende a descrever, né, esse momento perioperatório que é sabido que é um período de muita vulnerabilidade, né? Seja por N motivos, né? Seja pelo momento da indução anestésica, da anestesia geral, seja pela ventilação mecânica, que altera a fisiologia, ou seja pelo próprio trauma da cirurgia, né? Então, todos esses motivos fazem com que aconteça um comprometimento da estabilidade hemodinâmica desse paciente, né? Então, a fisiologia cardiovascular, ela tem o objetivo, né, com os mecanismos de fazer a homeostase corporal, né? Seja para aumentar ou para diminuir o fornecimento de nutrientes e oxigênio, né? Então, como eu já tinha dito anteriormente, né, esse período perioperatório é um período de grande vulnerabilidade, tem diversos insultos estressantes, né? E se o corpo ele não for capaz de aumentar o débito cardíaco, as necessidades de O2, vai ocorrer a disóxia tecidual, a disfunção celular, como a gente já tinha visto semana passada, né, com a aula da Luísa em relação à função mitocondrial, né? E quais são essas variáveis que alteram o resultado, né? Como que alteram a mortalidade, que alteram o resultado do procedimento, né? Seriam o débito cardíaco, fornecimento de O2 e o consumo de O2, né? E todas essas informações, elas são coletadas e manipulam um ótimo intra e um ótimo intraoperatório e, para nós intensivistas, um pós-operatório imediato. Com o passar, né, dos anos e da tecnologia, né, os pacientes acabam ficando mais velhos, né, a medicina vai evoluindo e que essas condições elas acabam ficando mais complexas e isso interfere muito no período perioperatório, né? O que a gente sabe que diversas patologias vão alterar a fisiologia do paciente, né? Mas que a gente sabe que existe esse ponto em comum, né? Que esse estresse cirúrgico ele está associado ao desenvolvimento de complicações. E que para nós, todo paciente que existe alguma complicação perioperatória ou pós-operatória, vai aumentar a mortalidade intra-hospitalar, vai aumentar o tempo de internação, vai ter maiores custos e a mortalidade a longo prazo, né? Então, a gente precisa relembrar alguns pontos específicos da fisiologia, para que a gente entenda esse momento tão crucial do momento perioperatório, né? Um dos primeiros mecanismos que a gente precisa relembrar lá da fisiologia é o mecanismo de Frank-Starling, né? Que descreve que o coração ele é capaz de acomodar e ejetar o sangue que retorna a ele, apesar do retorno venoso ser variável, né? Então, quanto maior a distensibilidade dos sarcômeros nos miócitos, né, do miocárdio, maior a contração, né? Isso é uma forma de você adaptar. Quanto maior a pré-carga, maior a pós-carga, e isso é linear, né? E isso que a gente consegue perceber neste gráfico, né? Então, relembrando o principal princípio aí da hemodinâmica. A gente também tem que relembrar do sistema venoso, né? O sistema venoso, ele é um reservatório ajustável, né? Ele é capaz de modificar o fluxo sanguíneo de acordo com a necessidade, né? Então, as veias, elas comportam uma grande parte da quantidade de líquidos, né? Então, 70% do volume total de sangue
ao contrário das artérias ou arteríolas, né? E ela é anatomicamente diferente, né? Ela é mais fina, ela não tem uma camada muscular, e isso faz com que a gente tenha uma maior complacência, né? Fazendo com que caiba essa quantidade de volume, né? E a gente pode dividir esse sistema venoso em duas partes, né? Uma parte que não tem a tensão, que não vai exercer uma pressão, entre aspas, um compartimento sem tensão, e uma pequena parte, um quinto, é mantida dentro de um compartimento, abre aspas, estressado, né? Fazendo com que o aumento do volume leve um aumento da pressão média, né? A gente tem que relembrar, né, que o coração, quando tem a sístole, né, no ventrículo esquerdo, ele vai mandar para a aorta uma certa pressão, né, do fluxo, mantendo mais ou menos uma pressão de 80 a 100 milímetros de mercúrio, vai mandar para o corpo, onde vai se distribuindo aos poucos e perdendo a pressão, né? E voltando essa pressão no ventrículo direito, que a gente pode calcular e a gente pode dizer como uma pressão arterial direita ou a nossa famosa pressão venosa central, né, PVC, né? E a gente também tem que relembrar, né, lá da fisiologia, em relação a essa modalidade de pressão média de enchimento sistêmico, né? Que ela, se porventura, né, ela está relacionada a esse justamente esse volume estressado, esse um quinto do volume, né? Quando a gente tem esse retorno venoso num platô, né, e a gente essa pressão arterial direita, né, a PVC, ela aumenta, né, de negativo, -8, -4, 0, +4, a gente percebe que esse volume, né, esse retorno venoso, ele vai caindo de maneira exponencial, muito rápida, né? Supondo que o coração, por exemplo, ele pare de bater, tivesse uma parada, né? A diminuição da pressão de 80 a 100 milímetros de mercúrio vai cair, fazendo com que aumente a pressão arterial direita, né? E é isso que acontece nesse gráfico, né? A gente vai aumentando a pressão arterial direita, fazendo com que o retorno venoso praticamente chegue a zero, né? E quando a gente chega nesse retorno venoso igual a zero, é justamente essa pressão média de enchimento sistêmico, né? E é praticamente quando a gente tem um retorno igual a zero, né? E a gente consegue calcular isso matematicamente, né? Seja pelas pressões ou pela resistência, né? Coloquei dois gráficos aqui que a gente só para relembrar que esse gradiente de pressão, né? Ele é diretamente proporcional ao retorno venoso, né? E se a resistência vascular é inversamente proporcional, né? É só para a gente ter isso em ideias para que a gente leve esse conceito para o restante da aula. E também a gente tem que relembrar que o débito cardíaco ele é estritamente controlado por manipulações do tônus e do retorno venoso. Então, o retorno venoso tem uma função justamente também no débito cardíaco, né? Então, qualquer condição que altere o retorno venoso vai alterar o débito cardíaco, né? Porque é a hemodinâmica sistêmica, né? E a gente tem que relembrar, e é justamente esse ponto que a gente chega, né, na aula, em saber, né, e destrinchar assuntos relacionados a quais são os fatores que vão alterar esse sistema venoso durante uma cirurgia, né? Como eu falei, né, lá no início, não, na introdução, né, a própria indução e a manutenção da anestesia é um fator que vai alterar o sistema venoso, ou seja, se alterar o sistema venoso vai alterar o débito cardíaco, e a ventilação com pressão positiva, né? Então, primeiramente falando sobre anestesia, né? Então, os impactos que isso vão levar no sistema cardiovascular é a redução do tônus venoso e arterial, por depressão miocárdica, por diminuição do débito cardíaco, levando à hipotensão, né? O capítulo ele comenta que é justamente a função do anestesista você antecipar essas mudanças hemodinâmicas, né?
Se você já pressupõe que aquele paciente tem, já é um cardiopata, já tem algum risco para você ter uma alteração hemodinâmica, você precisa antever, né? Você precisa antever. Em relação à medicação que ele comenta, é a questão do Propofol, né? É uma medicação indutora que tem muitos benefícios por ser início rápido, ter uma recuperação rápida também, mas que em contrapartida tem muitos efeitos hemodinâmicos, né? E isso é extremamente problemático em pacientes que já têm uma doença cardiovascular, né? Também, em alguns estudos, eles comentam que existe uma preocupação extra em pacientes que são hipertensos previamente pré-indução, né? Porque quando você induz a discrepância, essa hipotensão, ela tem um risco de isquemia miocárdica, uma insuficiência ventricular esquerda transitória e tem risco de arritmia, né? Então, tudo isso precisa ser antevisto. E também a questão da ventilação, né? A gente já é sabido que a ventilação por pressão positiva ela vai alterar o volume pulmonar e vai aumentar a pressão intratorácica, né? E em toda insuflação vai diminuir a pré-carga, né? E vai aumentar a pós-carga do ventrículo direito, né? E só para destrinchar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais, essa diminuição da pré-carga se dá pelo aumento da pressão pleural e o aumento da pós-carga se dá pelo aumento inspiratório da pressão transpulmonar, né? Então, conjugado esses dois efeitos, ocorre uma redução do volume sistólico do ventrículo direito, né? E logo, né, se a gente diminui o volume ejetado do ventrículo direito, diminui o enchimento do ventrículo esquerdo e diminui o volume sistólico do ventrículo esquerdo, ou seja, diminuindo o débito cardíaco, né? Então, também é algo que precisa ser pensado, né? A gente, então, sabe quais são as alterações, então como que a gente poderia evitar, né, isso dentro de um momento perioperatório, né, dentro de uma cirurgia de grande porte, por exemplo, né? Então, é a avaliação do status volêmico, né? Então, a fluidoterapia durante esse período é relacionada ao desfecho, ou seja, aqueles pacientes que apresentam muito volume ou muito baixo volume, né, eles têm um risco maior, um aumento na mortalidade, né? Então, para isso, né, é necessário um ajuste muito fino de administração e monitorização de fluidos, né? E seja isso naquilo que a gente já sabe de longa data, né? É exame clínico, é monitorização cardíaca, né? Através da variação da pressão de pulso, seja pela colapsibilidade da via cava, a avaliação da via cava, né? Elevação passiva das pernas, tudo isso para que a gente entenda a hemodinâmica, né? E como que a gente vai tratar isso, né? Então, a gente visa melhorar o estado circulatório do paciente, né? Seja naquela nossa grande fórmula do delivery, né? Aumentar HB, manter uma saturação venosa e manter um débito cardíaco, né? Seja na pré-carga, na pós-carga ou na contratilidade, né? Em relação ao efeito da PIP, né? A gente sabe que em níveis aumentados da PIP vão ocorrer uma consequência prejudicial, né? Na questão do ventrículo direito, devido a essa questão que eu comentei anteriormente, na alteração do retorno venoso, né? E questão do volume, né? Então, é questão de você avaliar o paciente, se ele for responsível a volume, você administrar volume, né? E se esse paciente não for responsível, você poderia aumentar, né? Você poderia administrar agentes inotrópicos, né? E com esse método, nesse método de otimização do paciente, né? Você reduz mortalidade, você apresenta menos complicações pós-operatórias e existe uma redução global de tempo de internação, né? Então, o capítulo ele conclui que
essas alterações hemodinâmicas são muito comuns nesse período, né? Esse período extremamente estressante, né? E que esse controle hemodinâmico insatisfatório, ele está associado a resultados adversos e um aumento da mortalidade, né? E essa compreensão das alterações hemodinâmicas exigem um monitoramento hemodinâmico avançado, né? E a terapia otimizada, ela pode reduzir os resultados adversos e mortalidade. Né? Isso aí. Obrigado, Alisson. Anestesiar alguém, botar em ventilação mecânica invasiva, a gente já tem fisiologia, né? A gente já tem a fisiologia. Independente de ser um centro cirúrgico ou não tem. Então, você tira o paciente que está respirando espontâneo, com pressão negativa, e bota a pressão positiva no tórax. Botando pressão positiva, como a gente tem coração e pulmão no tórax, a gente altera tanto a mecânica pulmonar, quanto altera a mecânica, né? Alteração de retorno venoso, alteração cardíaca. A gente sabe que a pressão positiva no tórax é muito boa para o ventrículo esquerdo, porque ela diminui a pós-carga, mas ela é deletéria para o ventrículo direito, porque ela aumenta a pós-carga do ventrículo direito, diminui o retorno venoso, então ela muda um pouquinho entre o lado direito e o lado esquerdo da circulação. Né? O ventrículo direito trabalha sob menor expressão, ele sofre mais, você põe pressão positiva dentro do tórax. Então, isso associado com você levar o paciente para o centro cirúrgico e você fazer anestésico. Quando a gente faz aqui um sedativo, um propofol para entubar um paciente, só para indução, esse paciente ele já tende a fazer vasoplegia. Né? A maioria dos sedativos, eles tendem a diminuir a pós-carga, fazer vasoplegia. Poucos sedativos, como etomidato ou como a ketamina, são inotrópicos, são menos inotrópicos negativos. Né? A ketamina até tende a ser inotrópico positivo, mas a maioria dos que a gente usa são inotrópicos negativos. Você tem que lembrar, quando a gente vai operar um paciente, geralmente tem o protocolo ERAS, né, que a gente já diminui muito esse tempo de jejum, mas geralmente o paciente ele tem um tempo de jejum, e se a gente não se atentar a hidratá-lo previamente, esse paciente ele já chega aí com uma hipovolemia relativa no centro cirúrgico. A gente já faz uma restrição de infusões no urina. Desde a década de 90, foi demonstrado por um pesquisador chamado Shoemaker que pacientes de alto risco cirúrgico eles têm uma mortalidade bem maior. Então, você pega a mortalidade geral e pega a mortalidade maior. O Shoemaker conseguiu demonstrar, né, que esses pacientes de alto risco cirúrgico, se eles forem pré-otimizados, essa mortalidade maior diminui. Esses trabalhos conseguiram ser replicados pela doutora Susana Lobo, né? E, então, ela acabou demonstrando que o paciente de alto risco cirúrgico, paciente que previamente você já encontra um alto risco cirúrgico, se você otimizar a performance hemodinâmica dele prévia, você diminui também a mortalidade. Por quê? Como a Luísa disse semana passada, realmente o que nós precisamos é de oxigênio e glicose na célula. Se você tiver uma desóxia, você não tem a oferta adequada de oxigênio. Você mostrou diversas maneiras que a gente pode otimizar o fluxo, né, o débito cardíaco. Então, nós podemos utilizar o débito cardíaco utilizando pré-carga e pós-carga de condutividade. Na pré-carga, você demonstrou a curva de Frankenstein, então você fala, uma relação direta. Ela é mais ou menos, porque depois ela começa a pegar o platô e cair, porque você não vai ser sempre responsivo ao volume, e a tua responsividade ao volume, ela varia de momento a momento, você está presente na complacência do seu sistema. Também falou sobre pressão do lado direito e pressão média de enchimento capilar. A pressão média de enchimento capilar a gente não consegue medir na beira do leito. A gente sabe que ela existe. Se ela não existisse, nós teríamos um colapso hemodinâmico. É necessário que a gente tenha uma pressão de perfusão, que a gente tenha uma pressão de saída e uma pressão de chegada. A pressão de saída e a pressão de chegada elas têm que ser diferentes. A pressão de chegada tem que ser menor, porque o sangue ele vai no sistema de maior pressão para um sangue menor, no sistema de menor pressão. Então, a pressão média de enchimento sistêmico ela está ali no meio e ela que ajuda a fazer com que o sangue ele vá até o seu átrio direito. Quando você mostrou aquele gráfico ali que acabava no +8, aquilo lá é mais ou menos uma demonstração de laboratório que se a pressão do átrio direito ela se iguala com a pressão de enchimento
capilar é uma parada cardíaca, só existe aquela condição com ausência de fluxo. Então, realmente, você fazer volume é uma das medidas que faz com que você otimize o seu débito cardíaco. Como a gente precisa de diferença de pressão, você cuidar da pressão da PAM, você cuidar da pressão de perfusão, é algo que vai te ajudar também no fluxo, que é algo que vai te otimizar a oxigenação tissular. Né? Não existe ali uma PAM que você vai ter o nível máximo, mas tem uma PAM que você vai ter o nível mínimo, provavelmente, e muito menos que isso você não vai ter conseguir pressão de perfusão adequada. É interessante que você tenha uma pressão de perfusão adequada. Outros comemorativos, como você oxigenar bem a saída do sangue, então você tem que ter um paciente que tem uma boa oxigenação, onde você tem um grau de hemoglobina adequado, também fazem com que a gente tenha uma melhor oxigenação. Quem são os pacientes de alto risco cirúrgico? Principalmente pacientes trauma, principalmente pacientes oncológicos e pacientes idosos. Esses pacientes e pacientes de cirurgia de emergência. Esses pacientes eles têm uma mortalidade muito maior do que um paciente eletivo. Então, se pegar uma paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca eletiva, a mortalidade dele é diferente se ele vai para a cirurgia cardíaca de emergência por infarto. Então, se for pegar um paciente que vai fazer uma colecistectomia eletiva, é diferente de um paciente que vai ser submetido a uma laparose exploratória por um trauma, por FAF. Então, um paciente oncológico, idoso, um paciente emergência, esses pacientes eles são de alto risco cirúrgico. Aí, o que aconteceu? Tanto o Shoemaker quanto a doutora Suzana foram muito felizes em demonstrar que se você manda o paciente meio intoxicado de oxigênio, um delivery de O2 super fisiológico, a chance dele fazer desóxia na cirurgia é menor. E se ela acontece, o tempo que ela acontece é menor, porque fica mais fácil do organismo se recuperar. Então, pacientes de alto risco cirúrgico são os únicos cortes de pacientes no qual vale a pena, pré-operatório, você hiperestimular o fluxo, você hiperotimizar a entrega de oxigênio, porque a gente não hipertrata ninguém na UTI. Agora nós estamos com coronavírus e o nosso target de sedação é 92. A gente não quer botar 96, 97. A gente não quer hipertratar. Além de saber que saturação acima de 96 é deletério para o paciente por outras condições. Mas eu não quero deixar o paciente com uma pressão superfisiológica, não quero deixar o paciente hipervolêmico, não quero deixar o paciente hipersedado, não quero deixar o paciente hiperoxigenado. Porque a gente não quer hipertratar ninguém. O paciente está doente e ele precisa receber só o que ele precisa receber. A única corte de pacientes que se beneficiam de hipertratamento, de receber um aporte de oxigênio maior do que ele tem o consumo, maior do que está na sua demanda naquele exato momento, é o paciente de alto risco cirúrgico. Então, você pegar o paciente de alto risco cirúrgico, né, você sabe que você tem um nefropata, um paciente oncológico com uma nefropatia crônica, e você internar esse paciente 12 horas antes, e você hiperestimular o débito cardíaco dele, seja com volume ou com droga, esse paciente ele tende a ter uma menor mortalidade, porque ele vai ter um menor déficit de oxigênio no pós-operatório. Aí também já tem alguns trabalhos mostrando, tá, mas aí seria melhor com droga ou com volume? E, naturalmente, com droga, deu um desfecho um pouco melhor, porque a gente sabe dos efeitos deletérios também da gente ficar hiperidratando as pessoas. Tá bom? Era isso, agradeço a todos, até a próxima semana.